Bom dia, meninas. Bom domingo. Hoje é dia 18 de julho. Estamos no Mateus 14. Que em nome de Jesus nós cheguemos ao Mateus 28, né? Então a gente está chegando aqui na marca da metade do livro de Mateus, né? Tentando ler Mateus em um mês. Se o Senhor permitir, né, que a gente chegue até Mateus 28, porque é tudo para a honra e para a glória dele. Até eu convido vocês, minhas irmãs, a compartilhar versículos com as pessoas que vocês conhecem, compartilhar nas redes sociais. Isso também é evangelismo, tá? E você cuidar dos seus irmãos também é uma ordenância do Senhor. Né? Cuidai um dos outros, edificai-vos uns aos outros, isso também está na Bíblia, e tudo que a gente fizer, ainda que seja pequena, ainda que a pessoa olhe, né, e não dê nada para aquilo, o Senhor, Ele sabe a motivação do nosso coração, né? Então, que o principal é que Ele seja agradado, né, em nome de Jesus, e como o Paulo fala, né, que a gente não deve procurar agradar ao homem em detrimento de agradar a Deus, né? Ao invés de buscar agradar a Deus, a gente queria agradar o homem. Então, que a gente possa buscar sempre agradar o Senhor. E aí, vamos lá compartilhar em Mateus 14. Tem várias histórias aqui também, milagres do Senhor, mas eu quero dar ênfase aqui com vocês a partir do versículo 22. Eu não vou ler aqui, mas eu convido você a ler em casa, né, que é o episódio no qual Jesus, ele anda sobre as águas, ele anda sobre o mar. E eu vou ler aqui sim com vocês, disse que eu não ia ler, mas eu vou ler para vocês entenderem. Então acompanha aí comigo, por favor, a partir do versículo 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Os discípulos embarcaram no barco e já estavam bem distantes da faixa de areia. E o barco balançava, porque ele era açoitado pelo vento, havia uma tempestade. E aí Jesus, ele aparece andando sobre o mar. De madrugada o Senhor aparece andando sobre o mar. E os discípulos, quando veem Jesus andando, eles ficam tomados de terror e gritam, é fantasma! É fantasma, isso é um fantasma! Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, Pedro, na força do vento, ele teve medo e começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe o que lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo Jesus e Pedro, para o barco, o vento parou. E os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. É uma passagem também muito conhecida, essa passagem. E o que eu acho interessante aqui é que eles veem, o mar está agitado, a tempestade está agitada, é uma tempestade grande, o mar está agitado, perdão. E eles ficam apavorados, achando que é um fantasma, achando que é obra do inimigo. Muitas tempestades que a gente passa muitas vezes, dificuldades, nós achamos, nossa, é uma seta, nossa, é o inimigo me perseguindo. E às vezes são situações que o Senhor permite para fortalecer a nossa fé. Então não é fantasma. Isso é o Senhor te fortalecendo. Não temas, porque é o Senhor trabalhando na sua causa. É o Senhor trabalhando na sua vida. Então não temas. Essa dificuldade é o Senhor te forjando no fogo. É o Senhor forjando o teu caráter.
E aí, né, muitas pessoas criticam muito Pedro, né, porque ele vacilou. Mas de todos os homens que estavam no barco, ele foi o único que teve coragem e ousadia para falar: Senhor, se é o Senhor mesmo, me deixa ir até aí. E ele teve coragem, ousadia e fé suficiente para andar por cima da água, por sobre as águas. E os outros ficaram só olhando. Muitas vezes o Senhor ele quer uma atitude de nós. Muitas vezes nós ficamos olhando, admirados, parados, mas o que o Senhor quer da gente muitas vezes é que a gente tome uma posição de fé, que tenha coragem. E coragem não é ausência de medo, né? Tem até algumas frases das mídias sociais. Vai com medo e tudo. Coragem é você ter medo e esse medo não te paralisar. É você ir mesmo com medo, mesmo com dificuldade. Porque os outros ficaram paralisados, mas Pedro foi. E aí uma outra questão, que Pedro ele foi andando por cima das águas, ele foi confiando no Senhor. Mas no meio da caminhada ele perdeu o foco. No meio da caminhada ele olhou para o vento, ele focou na tempestade, nas dificuldades. E quem somos nós para julgar Pedro? Porque muitas vezes nós começamos algo, um trabalho, um propósito, um casamento, o que for, com muita coragem, com muita fé. Mas diante das dificuldades, nós tiramos o foco do Senhor, do autor e consumador da nossa fé, e olhamos para o problema, e olhamos para o gigante. E foi isso que Pedro fez. E quando nós fazemos isso que Pedro fez, nós afundamos também. Ele começou a submergir, ele começou a afundar. Quando a gente começa a colocar o foco na dificuldade, a gente começa a afundar, a gente começa a perder fôlego, a gente começa a perder força, a perder a fé, a confiança em nós, a confiança no Senhor. Mas aí, mesmo tendo foco ali desviado, ele ainda com todo medo, ainda começando a afundar, ele usou seu restinho de força e de fé para se dirigir ao Senhor. Senhor, salva-me. Salva-me porque eu perdi o foco. Salva-me porque eu estou afogando. Me salva porque eu tô atribulado aqui, tô sem força. Eu tô com medo. E quantas pessoas estão afundando, mas não têm essa humildade, a coragem, a ousadia e fé de Pedro, para reconhecer e buscar o socorro do Senhor, que é o socorro bem presente na angústia, como diz a palavra. Muitas pessoas estão morrendo sozinhas, sofrendo tentações, sofrendo acusações, perseguições, enfermidades, todas as sortes de problemas, mas não buscam o Senhor, não buscam ajuda ao líder, não busca ajuda a um irmão de fé, de verdade, que não vai fazer fofoca dos seus problemas. Muitos pastores estão caindo aí, causando escândalos, porque estão sendo provados na fé, estão sendo testados, estão sendo passando por tentações, mas não pedem socorro. Quantos casamentos têm acabado aí porque os casais não têm pedido socorro? E Pedro, ele teve humildade. Porque ele podia ficar com vergonha, né? Não, pedir para sair do barco. E agora o que vão pensar de mim? Eu estou amarelando aqui. Ele não, ficou com medo. Senhor, me ajuda aqui. Me socorre aqui. Ele não estava nem aí por que as pessoas iam falar. Ele ia dizer: Senhor, me ajuda. Me fortalece aqui, porque tá bravo, tá? A corrente tá quebrando aqui, fortalece a corrente, como diz, né? O pessoal das gírias mundanas aí, do pessoal da forma que fala, me fortalece aqui, porque, tá fraco. Teve humildade, coragem, o Senhor prontamente estendeu a mão, tomou Pedro, tirou do afundamento, né? Ele ajudou. O Senhor está pronto para nos ajudar. E o Senhor o admoestou, exortou com amor. Homem de pequena fé, por que duvidaste? O Senhor não estava lhe acusando. Por que você duvidou? Agora eu vou te deixar aí. Não, o Senhor ele não age assim. O Senhor ele nos salva, nos socorre, mas também nos ensina. Olha, Pedro, você afundou porque você duvidou, meu filho. Na próxima vez, homem de pequena fé, tenha mais fé.
olhe para mim. Né? Então o Senhor está sempre trabalhando em algo. E o Senhor permitiu aquela situação para que ele fosse fortalecido na fé dele também. Então que nós tenhamos a ousadia, a coragem de agir, de buscar o Senhor. E quando a gente estiver preocupado, com medo, que a gente busque a Ele. Em nome de Jesus. Amém?